Baston, como é estar de volta nesse laboratório? Porque em muitos aspectos, esse é o lugar no qual você nasceu, ou pelo menos é o primeiro nascimento do qual você consegue se lembrar de estar ciente. E por semanas e meses, esse lugar foi a sua casa. Ele te dava abrigo, ele te mantinha seguro. E ele não era como a mansão, de fato. Ele é pequeno, ele é escuro, os cantos são sujos, não vem ninguém limpar esse lugar, não tem Jedmund, ou seja, tudo está exatamente como seu pai deixou a última vez que ele veio aqui, projetos inacabados para um lado para o outro, o som da água suja passando lá fora, os cantos são escuros e mal iluminados, mas a despeito de não ser a mansão, existe um conforto aqui que na mansão não tem, porque de todos os lugares do mundo, aqui você sabe que do jeito que você é, esse lugar não te julga, ele nunca te julgou. Pelo contrário, ele deu a você um lugar onde existir pela primeira vez. Uhum. O que você faz lá? Cara, o Baston, apesar dele ter ali provavelmente mais ou menos a mesma idade dos irmãos dele, em mentalidade ele é um adolescente. Por mais que ele queira dizer pra ele mesmo que ele é um homem como os irmãos dele, ele sabe que lá no fundo, a mentalidade dele não mudou. Então estar nesse quarto meio que traz isso pra ele. Anda por aquilo, ele toca nas coisas, ele olha o lugar com calma. E ele vê uma coisa que chama a atenção dele, que no centro da sala tem uma cadeira maior de ferro, grande, seria pra comportar o corpo dele. Uma cadeira menor de madeira, única coisa bem trabalhada dali. E na frente, um jogo de xadrez. A cadeira maior jogando com as pretas, a cadeira menor jogando com as brancas. E ele finalmente olha, e como se fosse um momento de vitória pra ele mesmo, ele pega um cavalo, volta numa posição ali e fala, checkmate. E ele meio que, se ele pudesse, ele estaria sorrindo, sabe? Ele tá em casa, ele tá se divertindo. Mas ele depois desse momento, ele meio que volta pra si do tipo, eu vim aqui pra fazer uma coisa, eu preciso fazer essa coisa, sabe? Baston, volta pra você. E aí ele vai começar a procurar e fuçar os livros do pai. Todos os livros, química, tudo que ele puder achar. Uma particularidade do laboratório é que ele, ao contrário do escritório dele, não tem aquelas bibliotecas para inglês ver. Os livros que estão ali são livros com os quais ele está trabalhando e eles ficam empilhados em mesas diferentes. O seu pai, ele tinha várias bancadas porque ele tinha o hábito de começar vários projetos, perder interesse para o próximo projeto, perder interesse para o próximo projeto, voltar para o primeiro projeto. Então existem vários livros separados colocados em lugares diferentes com marca-páginas. Você começa a ver eles e você vê que existe um tema recorrente em relação a eles. A maioria desses livros que você consegue imaginar que estavam aqui mais recentes, eles tratam de algo que você sabia que era algo que tinha ocupado muito a mente do seu pai nos últimos anos, que é como que você consegue transferir uma alma de um corpo morto para um corpo vivo. Ele queria se ressuscitar. Isso eu meio que já imaginava. Ou no mínimo ressuscitar alguma coisa, né? Sim. Uma coisa interessante para você. A despeito do seu pai e o Ara serem muito parecidos, existem algumas coisas nas quais você já consegue ver que existe uma diferença. O Aras, ele parece gostar do aspecto místico da magia. Pelo menos no primeiro momento. O seu pai, ele era extremamente técnico, ou pelo menos ele foi ficando mais técnico com os anos que passavam. Ele interpretava a magia como uma ciência e ele queria que ela tivesse resultados mensuráveis e confiáveis em relação a isso. E, a despeito de tudo isso, você encontra um livro de poesia no meio dos livros que ele estava lá na bancada de trabalho. Ok, eu olho estranho para aquilo e eu pego e
meio difícil, né, para um dedo, para uma mão grande, mas eu tento folhear aquilo com o maior cuidado possível, para não... porque provavelmente aquele livro já deve estar machucado pelo tempo, né? Então eu meio que tento tomar cuidado com ele. Sim. É um livro, pelo que você vê, de poemas. Não particularmente longos, eles são sonetos. Alguns deles têm forma um pouco mais livre. Uhum. Eu olho aquilo e existe algum poema que me salta os olhos? Alguma coisa que eu preste atenção, que me soa algo, principalmente, tipo assim... Meu pai era um cara, pelo menos comigo, né? Não sei como é que ele era com os seus irmãos, mas o Lord Scurlock era um homem que, pelo menos pelas memórias aqui, você pode tirar isso de mim se for o caso, mas eu tô colocando aqui como ponto, que ele, provavelmente, como cientista maluco, como, pelo menos na minha visão de cientista maluco, ele ia ficar falando o que ele tá fazendo, explicando, como se eu fosse um patinho de borracha. Uhum. Então, se alguma vez que ele citou poemas, que ele citou poesias, sonetos, qualquer coisa... Você tem a impressão que você, assim, focando nisso, principalmente por causa de como você veio até aqui, você sente que você, em algum momento, quando você morava aqui, já na sua forma atual, você viu esse livro dentro da mala, mas não foi algo que te chamou a atenção, é aquela memória do fundo, sabe? E daí, durante muito tempo, ele sumiu. E daí agora ele tá aqui de volta. Tem um poema em particular que ele tem umas dobras e algumas coisas, tipo, ele tem marcas de algo molhado, talvez, nele, que secou depois, a página não fica exatamente igual se você molhar e secar ela. E você vê que quando às vezes que você começou a manusear, ele meio que abria naturalmente nessa página. Ela, como se ela fosse... Se a lombada do livro tivesse marcada de ter aberto nessa página várias vezes. Eu marco isso na minha mente. O que fala esse poema? O poema fala o seguinte: pus meu sonho num navio e um navio dentro do mar, e depois abri o mar com as mãos pro meu sonho naufragar. As minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a água que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe e a noite tremula de frio, e embaixo d'água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio. Chorarei o que for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Então tudo estará perfeito, praia limpa e águas ordenadas, os meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas. Ok, eu respiro assim. Existe alguma outra coisa, algum outro objeto que me salta os olhos aqui? Algo que eu veja que, tipo, tá muito bem guardado, tá muito bem organizado? Depende muito do que você tá procurando. Não existe nada que te salte aos olhos como sendo particularmente bem guardado ou bem organizado, porque esse é claramente o estúdio de uma pessoa que não precisa que as pessoas venham aqui. E aquela coisa, você consegue até imaginar o seu pai dizendo algo como ele não precisa organizar as coisas porque ele lembra onde elas estão. Sim. Então eu vou realmente só pegar o livro, pegar algumas coisas, alguns outros livros sobre a alma, estudos dele, do corpo humano e tudo mais. Pegar um bocado desses, carregar comigo nos ombros, assim, no braço, e eu vou sair dali. Eu vou deixar a porta aberta, tá? Pra caso eu precise retornar pra cá. Mas eu vou pegar esse monte de livros e vou começar a voltar pra mansão. Para você isso é bastante fácil, você consegue pegar praticamente tudo que você quiser. Uhum. E você retorna. Jedmund. Presente. Depois que eu entro no ateliê do Scrumlock, tranco a porta atrás de mim, eu me viro em direção ao escuro, né, a parte escura ali do fundo do ateliê, e falo:
Que acordos diabólicos você pensa que está fazendo com aquele garoto? Você só está complicando as coisas. Você está incentivando eles. Eles vão continuar cavando. E eles não vão gostar nada do que vão achar. E você vai continuar presa aí para sempre. Se você quer sua liberdade, é melhor que você me ajude. Você vê que uma série de círculos se acende no chão e no teto. E você escuta a voz. Jedmund, Jedmund. Diga, depois de todos esses anos, você ainda acredita que os homens podem superar a sua própria natureza? Eu fico calado. Porque você fala de mim como se eu fosse o motivo e a razão da linhagem Scurlock ser como é. E não uma vítima da maneira com que eles veem o mundo. Exatamente. Você quer continuar sendo essa vítima? Eu sei que você tem todo o tempo do mundo. Mas você quer passar todo o tempo do mundo presa aqui, nessa sala? Se o acordo que eu fiz der frutos, isso certamente há de se resolver bem em breve. Qual foi o seu acordo com ele? Ele não disse pra você? Mas é claro que não. Esses garotos são cheios de segredos. Meu Assim, Deus, Jedmund, eu levei 5 minutos pra conseguir um acordo deles e você não conseguiu nem informação trocando a sua lealdade? Você devia passar mais tempo comigo. Eu passo. Bom, você quer fazer negócios ou não? O que você tem a oferecer? Sua liberdade? A tal da sua garrafa? Não é isso? Eu gostaria que você encontrasse a minha garrafa, sim. E você deixa os garotos em paz? Eu não sei porque você tem essa ilusão de que eu preciso deixar eles em paz. Você poderia dizer pra eles me deixarem em paz, por exemplo. Como se crianças fossem obedecer. Eles não são crianças, Jedmund. Eles são adultos. Eles são homens e é por isso que eu consegui um acordo melhor que você. Aí que você se engana. Você só se torna homem depois que passa pela sua infância. O pai deles não deu isso a eles. Talvez você esteja certo. Bom, o que você tem pra me dizer sobre essa garrafa? Eu sei que ela não pode estar muito longe de mim, porque senão esse feitiço aqui, de onde você está nesse momento, porque senão esse feitiço aqui não estaria funcionando. Eu sei que ele gostava às vezes de levar ela com ele e ficar conversando comigo, principalmente quando ele ficava, você sabe, sob influência de certas outras coisas que não são demônios. Então, eu imagino que ela não esteja em nenhum lugar que seja de muito difícil acesso. Ele tinha o terrível hábito de jogar um pano ou me jogar dentro de uma sacola, então eu não conseguia exatamente ver pra onde ele ia. Às vezes eu acho que ele ficava andando em círculos pra eu não conseguir ver o caminho que ele estava fazendo. Seu mestre era uma pessoa muito criativa, Jedmund. Sem dúvida. Bom, então você consegue ver
e ouvir através de sua garrafa. Ah, sim. E desse lugar? E de mais um? A sua outra oficina? Ou como ele preferia chamar, seu laboratório? Eu acredito que sim. Os garotos ainda não encontraram? Encontraram? Você vê que ela fica silenciosa durante algum tempo. E você consegue sentir que é quase como se ela não estivesse ali. Você se pergunta se tem alguém ali. E se daí... ela estivesse transitando. Exato. E daí a voz dela volta. Eu acredito que sim. Assumo que Baston. Correto? Eu mesma não sei, eu só consigo ver que não está como está, ver a porta está aberta. Bom, temos trabalho a fazer, não é? Até logo. E eu saio. Tchau, Jedmund. Negocie melhor da próxima vez. E pra onde você vai? Que horas são? Vou dar uma olhadinha no relógio de bolso. Agora é 7h15. Então tá próximo da hora de eu servir o jantar. E é isso que eu vou fazer. Quando você passa pelo salão, você vê que, curiosamente, as pessoas elas parecem ter se alinhado e estarem uma a uma indo conversar com o Arras, que está numa posição encostado na parede no meio do salão, com um advogado ali do lado dele, fumando um cigarro de braço cruzado. Quando eu passo, eu olho pra ele, faço um aceno com a cabeça. E aí eu sorrio pra advogado. E passo direto, assim. Ela mostra a língua pra você. E você vai cuidar do jantar, então, certo? No caminho eu vou passar pra falar com... Cadê o caboclo? O que tava lá a serviço do Lord Grant. Que ele foi cobrar não sei o que do estábulo, não é isso? Uhum. Ele tá mais pra trás, você vendo os outros ainda se meio que girando o chapéuzinho dele na mão compulsivamente. E daí, então é fácil você chamar a atenção dele. Eu vou... Chamo ele assim de lado. Oi, seu Jedmund. Ele olha para as pessoas, coça a cabeça, olha para a fila de outras pessoas falando com Arras e fala: eu não sei se eu vou ter muito como falar com o Lord Scurlock, porque com todas essas outras pessoas importantes na frente, ele provavelmente não vai dar muito bola para mim, mas é muito importante o que eu tô dizendo, porque, como eu falei, eu já tô há bastante tempo cuidando dos cavalos, né, e enganando meu chefe, que ele nunca... Quanto é a dívida? Bom, fazem 6 meses que eu... Ele parece quase pedir desculpa. 6 meses. Minha cara dá aquela derretida assim, ó, quando fala 6 meses. Então, a gente tá com... São 11 coroas atrasadas e tem que pagar todo mês, né? A partir de agora. A carruagem está no estábulo? Sim, senhor. Voltou pra lá hoje, né? Depois que, enfim. Tudo bem, aguarde mais um pouco. Eu vou resolver a sua questão. Ele olha pra um lado, pro outro, olha pra você, mas tá certo, seu Jedmund. Obrigado. Essa conversa rola e de repente só dá pra ouvir de dentro da sala, né, daquele escritório que o arrastar, a voz dele falando: Jedmund,
Traga um vinho, por favor. Tá muito quente aqui. Um momento. Com sua licença. E aí eu saio, pego o vinho. Quando eu tô servindo o vinho pro Aras, eu me aproximo. Com licença, senhor. Eu olho pra ele e dá pra ver que o Arras, ele tá um pouquinho bravo, parece. Ele não tá só cansado ou estressado, ele tá um pouquinho bravo. Temos um pequeno problema em relação ao estábulo. Era com ele que você tava falando na fila? Sim. Meus olhos são bons, Jedmond. Não se esqueça disso. Eu sei, meu senhor. Bom, o seu pai não paga os estábulos há 6 meses. Uhum. E a carruagem da família está lá. Ok, eu olho pra advogada, né, eu já devo estar familiarizado com como que tá a situação financeira da família, e eu imagino que eu já conversei com algumas outras pessoas, então eu já tenho alguma lista meio de prioridades das coisas, e eu falo, eu posso decidir o que a gente vai fazer em relação a isso, então? Eu acho que seria prudente recuperar pelo menos a carruagem de seu pai. Venda os cavalos e use o dinheiro para pagar a dívida. Sim, senhor. Com sua licença. E se for necessário, venda a carruagem. Eu nunca gostei muito dela, ela é super antiquada. As coisas hoje, então, a gente tem navios que velejam pelo ar e os caras querem comprar carruagem. Tudo bem, senhor. Você vê que a advogada ela se inclina atrás de você no seu ouvido e fala: e como que você pretende chegar na mansão da governadora amanhã à noite? Andando? Alô, a gente pode... Os serviços de coche estão em alta ultimamente. Justamente porque ter uma carruagem não faz tanto sentido. Ela ri. Certamente, milord. Estamos numa situação onde eu estou contando centavos para pagar a ração de cavalo. Eu acho que vender uma carruagem esdrúxula e antiga é o mínimo que eu posso fazer para dar a ordem, e aí eu mostro assim para a papelada, sabe? Eu vejo. Peraí. O mínimo que eu posso fazer é dar a ordem nessa loucura econômica e essa bagunça, me livrando de gastos necessários. Como... Quantos cavalos nós temos, Jedmond? 2. 2 cavalos? Achei que eram mais. Ok. Então... Mas tudo bem, 2 cavalos que apenas tem a função de puxar a carruagem, que está parada. O senhor tem muito trabalho para fazer. Deixarei que trabalhe. Ele passa um lenço assim na testa, ele tira a parte de cima do teto dele. Ah, advogado ajuda você. Muito obrigado. E ele passa um pano, né, de novo na testa, ele bebe um pouco do vinho e ele fala: Jedmond, você está recebendo? Isso não é um problema, senhor. Tem certeza? Sim. A minha vida é servir a essa casa e ao seu lord. Meu pai nunca te pagou? Isso não é assunto para essa hora, senhor. Com todo respeito. Mas considera ser para outra hora, e eu anoto uma coisa num papel, assim. Você trabalha para nós, Jedmond. Não se esqueça disso. Porque meu pai claramente esqueceu. Eu jamais esqueceria o meu lugar, senhor. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode ser família, mas a gente também te contratou. Não se preocupe. Você tem assuntos mais urgentes para tratar. Mas se você não se importa, eu posso tentar resolver o problema da carruagem? Pode ser, claro. Se você tiver outras, você conhece mais da situação que eu. Então, se você tiver outra solução para as carruagens,
pra carruagem e pros cavalos, quer dizer. Claro. Com licença. Jedmon, pra onde você vai? Eu vou pra cozinha. Tem alguém pra fazer o jantar aí ou sou eu que tenho que cozinhar? Não, você tem... Você tem um staff reduzido, porém instrumental, digamos assim. Certo. Eu vou comandar as ordens ali, falar os pratos preferidos dos jovens. Das meninas. Então vai ser o prato favorito de quem que você vai falar? Dos dois, porque a mesa vai ser dividida, né? Um em cada ponta, porque senão eles se matam. Essas instruções também são bem claras, né? Onde cada um deve sentar. E... 7h30. Eu vou primeiro procurar o Tertius. Tertius, onde você está? Tertius tinha acabado de falar com o tio dele. Sim. Uhum. Convidá-lo a ficar na casa. Uhum. E o que deixou o Coroa bastante feliz, né? Imensamente. Ele parece bem satisfeito, inclusive. O que você vai fazer? Eu vou procurar a porra da garrafa. Você se sente bem. E é uma sensação que você, como um pesquisador dos efeitos de ervas na constituição humana, está familiarizado. É um sentimento que começa a se espalhar para você de um bem-estar, uma leve euforia. Uma influência externa, naturalmente, né? Sim. Eu falo na minha cabeça. Na verdade, eu murmuro. Eu tô andando pela casa, então não espero que ninguém me ouça, mas eu falo... Você é mais ardilosa do que parece. Não, na verdade não. Você é tão ardilosa quanto parece. E eu vou andando pela casa. Eu vou fazer o seguinte. Puta, é ridículo. O Tertius se sente ridículo fazendo isso, mas eu vou procurar por... painéis secretos pelos aposentos, principalmente o escritório do meu pai, Ok. a adega, Uhum. a biblioteca, o quarto dele, o corredor próximo ao quarto dele. Eu vou assim, naturalmente vou tentar fazer isso de forma discreta, né? Então, enquanto eu estiver no escritório dele, eu vou fechar a porta, de preferência passar a chave para ter tempo de fazer essa busca. Você tem uma grande vantagem que é a seguinte. Você sabe que mais ou menos nesse horário é o horário do jantar. Então você sabe que o Jedmund e a criadagem vão ficar ocupados lá embaixo, basicamente. Então você tem alguma latitude em relação a como você pode levar essa investigação. Só que nos lugares que você procurou até agora, ela tem sido extremamente frustrante. Você tem a consciência de que o seu pai sendo como é, e essa casa sendo uma casa antiga, porque ela é a casa da sua família há algumas gerações, necessariamente ela deve ter esconderijos secretos, mas nesses lugares você não está encontrando. Perfeito. Então eu tenho que ser menos óbvio, porque são os lugares óbvios. Eu vou até a sacada de trás, onde a gente estava discutindo, logo no começo do dia. Uhum. E eu vou fazer essa busca por lá, talvez nos arredores do... Não só na sacada, não só no alpendre da casa, mas talvez nos arredores do terreno. Né? Aquelas pequenas construções que
Enfim, casa de rico tem, né? A gente às vezes nem sabe o que é. Mas sempre tem essas pequenas, tem sempre um coreto no meio das coisas, né? Então eu vou fazer a busca nesses lugares. Você não encontra nenhum painel secreto, mas uma coisa chama sua atenção. Atrás do que o Técio sabe ser onde ficam as ferramentas de cuidar do jardim, existem marcas de altura de criança. Aquelas marquinhas de... Uhum. Interessante. Tem nomes junto delas? Sim. Tem 2 marcas. E você chega lá e você reconhece o nome do seu tio. Você reconhece o nome do seu pai. Uhum. E tem um terceiro nome. Qual? Você não consegue ver porque ele foi claramente rabiscado em cima ou arrancado. Mas você consegue ver que existia um terceiro nome. Curiosamente, a marca do seu... Assim, 2 marcas. Uhum. E a marca de baixo tem o nome do seu tio. A marca de cima tem o nome do seu pai e o outro nome. Como se eles estivessem à mesma altura. Entendi. Ok. Isso é uma descoberta interessante. Mas eu não vou esmaecer da minha descoberta, da minha busca. Não esmaecerei. Eu vou fazer uma busca em toda a saia da casa. Toda a estrutura, né? Imagina uma casa desse tamanho, a parte de cima deve ser de madeira, mas a de baixo é uma grande saia de pedra. Você tá prestando atenção na parte de fora da casa. E você tá puto, porque você não encontra nada. E você consegue ouvir lá dentro que o jantar vai sair daqui a pouco. Você passa por uma janela e você vê o Arras lording sobre as outras pessoas, assim. E você já tá pensando... Ou, né? São os pensamentos do Tertius, porque eu não quero dar voz a eles, porque eles são seus. Mas... Quando de repente você olha pra cima... E você pensa, eu não sei onde fica essa janela. Você vê uma janela que você não sabe para que cômodo que ela é na parte de dentro da casa. Olha só. Ok. Bem, eu escalei essa casa quando criança. Eu olho pra cima e eu vejo qual que é a possibilidade de eu escalar até essa janela. Razoável. Ainda levando em consideração que você estava sob influência há poucos instantes atrás, existe uma chance de você despencar, né? E se machucar. Sempre há, não é, minha cara? Sempre há. Uhum. O Tertius para. Ele olha pro lado. Ele olha pro outro. Ele olha pra própria barriga, que tá mais saliente do que ele gostaria. Ele se alonga. Bem. E começa, vai pegando na calha, vai pegando nas coisas e começar a subir. Muito bem, monte a sua parada de dados. Muito bem, vamos lá. O que eu quero te dizer é o seguinte. Tertius, ele é uma pessoa que eu imagino que seja atlética o bastante, porque ele é um pirata. Sim. Mas... em tempos de jogo, não faz nenhuma hora que ele estava significativamente alterado em termos de consciência. Então eu vou querer 3 sucessos para você conseguir chegar lá em cima. Ok. Sem problema. Então, ó, Scoundrel, Staff especializado que me dá 2. Uhum. Smuggler, porque pra você fazer contrabando você tem que... às vezes passar por lugares apertados, levar caixas de lugares estranhos para lugares estranhos e tudo mais. É válido? Aceito. Uhum. Ok, perfeito. E eu vou usar... por que não os meus 5 dados?
Não, imagino que você já esteja com a cena de refreshment na cabeça em seguida. Alguém que é muito passado esse teste. Já sabe que envolve Black Lotus, né? Lá vai. Já realizei minha noite vendo o Diegão chorar pra usar perícia, que nem eu faço toda vez na mão dele. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, Tertius, é até uma pena que o Baston não esteja passando pra ver, porque ia ser lindo. Como é que o pirata sobe lá? Conte pra gente. Bom, mesmo olhando pra própria barriga com um autoconhecimento de que ele deveria estar se cuidando mais, ele dá uns passos pra trás, bota tá com um cinturão, né, com as coisas dele, ele bota pra trás, ele sai correndo, dá 2 passos na parede, pula, pega no galho da árvore que tá embaixo, se issa em cima dela, usa o próprio balanço dela pra se içar de novo e pegar na borda da janela. E ali ele se puxa e abre a janela, caso tenha sorte dela estar aberta, abrível. Ela está, de fato, abrível. E o que você vê lá dentro é um quarto que você nunca viu antes. Ele é ao mesmo tempo familiar e estranho. Ele parece com o seu quarto, ele parece com o quarto do Arras, ele até parece com o quarto do Baston antes dele ser proibido de interagir com vocês. Mas não é. Existe uma cama, e você sabe pelo fato que é uma cama de solteiro, que ia ser esperado que seja o quarto de uma criança ou de um jovem. Existe uma escrivaninha, existe armários, existe vários desenhos feitos e colocados nas paredes, existem alguns livros, e existe a impressão que você tem quando você volta pro quarto que você tinha na casa dos seus pais e eles deixaram do jeito que era quando você morava lá, mas esse não é o seu quarto. Esse é o quarto de alguma outra criança. Perfeito. Eu vou fechar as venezianas da janela de forma que a pessoa não possa ver o lampião que eu vou acender aqui dentro, que provavelmente deve ter aqui, de forma que ele não jogue luz lá pra fora. Uhum. Você fecha as cortinas, no caso? Isso, ou as venezianas, mas as cortinas servem. E I'll take my time. Eu vou ver todos os livros, eu vou ver todos os desenhos, eu vou ver o que tem na escrivaninha, eu vou ver o que tem debaixo da escrivaninha, vou procurar pra ver se a escrivaninha tem algo secreto, eu vou procurar embaixo do colchão, eu vou olhar o armário, eu vou mexer em tudo, eu quero descobrir de quem que era isso, ver se eu acho datas, nomes, referências ou qualquer coisa do gênero. Você encontra uma série de coisas. Existem... os retratos de uma vida um pouco estranha, porque você vê e você reconhece nos desenhos navios celestes. Okay. E talvez até por isso que no primeiro momento você pensou que talvez fosse o seu quarto. Só que você sabe como é o seu quarto hoje, você esteve lá hoje. Uhum. Existem... Os livros que estão lá são livros de histórias e de aventuras de piratas, aventuras em mundos desconhecidos. E você vê que existe um caderno com escritos e desenhos e poesias. E pelo caderno você tem a ideia de que talvez o começo da adolescência, final da infância, pela maneira com que certas coisas são descritas, não mostra nenhum interesse em meninas, por exemplo. Ok. Mas tem muitos interesses em monstros e piratas. E você percebe que, conforme as páginas do caderno vão avançando, ele começa a escrever histórias. E as histórias, elas não terminam, mas elas começam várias vezes. E elas vão ficando mais mirabolantes e mais absurdas. Então você lembra que a última página começa com
O grande rei dos piratas sabia o que era preciso fazer. E depois não tem mais nada. Ok. Mas você não encontra uma garrafa com um demônio. E você percebe que você começa a sentir angústia. E, de novo, se eu estou dizendo isso é porque não vem de dentro, vem de fora. Sim, é uma coisa mística, eu imagino, né? Uma coisa bastante pronunciada. Nesse momento é pronunciado o fato de que isso não é só você, não sei, tendo uma sensação natural. Isso é algo que está sendo causado sobre você. Mas ela não é particularmente intensa nesse momento. Ela é vagamente desconfortável. Ok. Eu vou... Esse quarto tem uma porta? Ele tem uma porta. Eu vou examinar a porta pra ver... Imagino que os corredores estejam, mesmo os não usados, estejam pelo menos parcamente iluminados. Talvez uma vela, um candeeiro, qualquer coisa do gênero. Eu vou ver se essa porta foi coberta pelo lado de fora. Definitivamente. Eu vou dar mais uma mexida no quarto todo pra ver se não deixei nada pra trás. Vou pegar todos esses itens que você me descreveu, os desenhos, os livros e o caderno. Os livros, talvez, se eles tiverem anotações de rodapé ou na lateral, ou qualquer coisa do gênero. Se forem apenas livros que não tiverem nada, eu deixo no lugar. Rola pra mim um D6 e me escolhe para o ímpar. É assim que a gente joga aqui. Entendeu? Nossa, mas hoje foi trunfo do Câmara Obscura. É assim que a gente... É assim que a gente tá fazendo. É assim que a gente joga. Trunfo não, Queria bingo. fazer com o Diego. Eu quero ímpar, escolho par. E é assim que funciona. Exatamente. Técnica criada e testada por Carlos Volta. Carlos volta. Bem-vindo ao lado do que- caos, Diego. Tem que patentear. O Voltor tem que patentear essa técnica. Ai, caralho. Genial. Todos eles têm um nome. Tem um ex-libris. Uhum. E qual é? Baston Scarlac. Mas você tinha me dito que esse não era o quarto do Baston, não? Não que vocês conhecem, como sendo o quarto do bastão. Então, Uma pergunta. A edição dos livros. Isso é uma coisa importante. A data de edição dos livros, ela bateria com pessoas da minha idade ou com pessoas da idade do meu pai? Bem pensado, mas eu tenho que dizer que da maneira com que eu imagino esse cenário mais steampunk, eu não imagino que eles imprimam coisas da maneira com que a gente imprime. Então muitos dos livros que vocês leram eram livros que o seu avô já tinha, por exemplo. Concordo, perfeito, mas existe um padrão, né? Livros são editados e comprados e adquiridos e não vão existir apenas livros que já estavam na casa. Sim, Eu quero saber Posso se há dar um livros adendo? novos, por exemplo. Pode. Teoricamente, a pessoa escreveu, né? Os livros, alguns livros, algumas coisas. Tem data nessas coisas? sim, tem data. E as datas que você procura nas cartas, nos livros, os livros de fato não tem nenhum muito recente, porque eles são mais clássicos, digamos assim, para criança. E se a pessoa não tem livros de adulto aqui, que são livros que o adulto teria algo mais recente, Poliana, você pode ler em qualquer criança pode ler. Mas as cartas você vê e os diários, eles têm uma data e elas são de fato da época do seu pai, não da sua. Ok. Eu vou colocar todas essas coisas num saco, numa mochila ou qualquer coisa do gênero para eu poder descer pela janela de novo. Né? E eu vou atrás da única pessoa que pode resolver esse mistério. Meu tio. Que eu providencialmente convidei para ficar na casa.